Muito bem, vamos dar início então à nossa atividade sobre comunicação de alto impacto. O que será que é impacto, né? Se a gente parar, eu gosto muito da questão semântica, quando a gente analisa a questão impacto, pode ser várias coisas, né? Quando um carro bate no outro, é um impacto, quando a gente cai no chão, é um impacto. Mas quando a gente às vezes assiste uma apresentação bem feita, também pode causar impacto. Então, impacto é tudo aquilo que causa uma mudança de percepção, tá certo? Então, bateu o carro, alterou o estado imediatamente. Uma apresentação, às vezes tem apresentações que, legal, ok, padrão. E tem apresentações que chamam a atenção logo de cara. Também pode ser que esse impacto ele não seja imediato, né? Uma boa apresentação, ela talvez não vá causar um impacto imediato, mas qual que é o grande lance de uma boa apresentação? É fazer com quem ouviu essa apresentação, quem assistiu essa apresentação, que se lembre por mais tempo. Na era da informação, é muito difícil a gente se lembrar de tudo e de todos. A gente vai selecionar algumas coisas para nos lembrarmos. E aí, o que nós vamos nos lembrar é daquilo que mais chama a atenção. Pode chamar a atenção por uma coisa, nossa, que coisa mal feita, e pode chamar uma atenção por, nossa, que coisa bem feita. Inclusive, na chamada para essa atividade aqui, eu não sei quem de vocês assistiu, mas eu falava da comparação com vocês estarem num shopping cheio de lojas, e aí dessas lojas, todas elas tinham vitrine. Algumas tinham uma vitrine feia, mal arrumada, outras, inclusive, com uma vitrine vazia. Eu fiz essa comparação com a atuação do empresário na internet. Por quê? Aquele que não está na internet, e entendam estar na internet como a empresa estar na internet. Não adianta você ter seu perfil na rede social com fotos da família, do cachorro e do sol, do pôr do sol. Nada de errado com relação a isso. Eu, inclusive, gosto. Mas eu digo de mostrar a sua empresa. Tá? E também tem vitrines mal arrumadas, né? Que são aquelas que tem uma página lá da empresa, mas está abandonada, posta de vez em nunca. Quando posta, faz lá uma foto escura, sem enquadramento, sem preocupação. E uma vitrine ela tem a funcionalidade de chamar a atenção para que o cliente tenha contato com a marca, com o produto ou serviço. Então, se você está ausente ou se você está mal posicionado, você ou não vai chamar atenção, ou você vai chamar a pouca atenção, ou ainda vai repelir, né? Vai falar, olha, não é o tipo de produto que eu busco. E é muito importante que, assim, por trás de empresas existem pessoas. Inclusive, quando alguém compra algo, existe uma relação de confiança. E o empreendedor, quando ele vai se apresentar, a primeira coisa que ele tem que fazer é vender a si próprio, vender a sua imagem, vender a sua credibilidade, para que o produto ou o serviço seja algo secundário, seja algo que vai acontecer uma compra consequente da conquista da credibilidade. Então, as informações que eu vou trazer aqui são informações para que ajudem vocês a se exporem mais na internet e que se exponham com qualidade para realmente conquistar credibilidade. Porque se você não estiver se expondo, você está perdendo oportunidades de negócios. Se você estiver se expondo, mas sem uma forma profissional de exposição, você pode estar queimando o filme da sua empresa, tá certo? Então, vamos dar início aqui as dicas que eu separei para vocês para hoje. Deixa eu posicionar aqui. Muito bem. Toda vez que a gente pensa numa boa apresentação, existe um tripé. Existem 3 pontos que são essenciais para que você se apresente com maestria. O primeiro deles é com relação ao orador, é quem está falando, a pessoa que vai se apresentar. O segundo deles é com relação ao roteiro, que é o que vai ser falado e de que forma as informações vão ser encadeadas. O terceiro ponto é o design. O design é toda a parte visual e também a parte de solução que você dá para algo. Por exemplo, eu preciso aqui de um reforço para ir cada vez que eu tenho que me lembrar de algo para falar ou de uma imagem que eu queira demonstrar algo, é uma questão de design. Então, por exemplo, isso daqui, ó, apesar de estar escrito para me lembrar do que falar,
tá? Que é o triângulo representando um tripé. Então, isso também é design, é encontrar uma solução para algo, tá certo? Então, as dicas que eu separei para hoje, eu vou falar um pouquinho sobre você no papel de orador, vou falar um pouquinho sobre a construção de roteiros, de uma forma que conquiste quem vai ver ou ouvir, e vou falar um pouquinho do design, que é a parte visual, certo? Vamos aqui, então. Às vezes vocês vão ver eu dar umas bugadas aqui, porque tá toda hora entrando gente aqui, sou eu que tenho que aceitar, senão as pessoas ficam lá numa salinha de espera. Muito bem, então o que eu posso falar sobre o orador, a pessoa que vai se expor, não é? Existe uma questão chamada comunicação não verbal. Então tem a comunicação verbal e a não verbal. O que é a verbal? Verbal é o que a gente fala, é o que a gente comunica, seja escrita, seja falada. E o não verbal é todo o resto. E aí, a gente tem aqui um dado bem interessante, que é o 73855. O que isso aqui se representa? Dentro de uma fala, quando as pessoas estão assistindo, o que causa impacto nelas é 7% do conteúdo, das palavras que são proferidas. 38% tem a ver com a tonalidade e modulação de voz. E 55%, mais da metade, tem a ver com a postura, com a gesticulação deste orador. Então vejam que de conteúdo, 7%. 7% é a minoria. Ou seja, o que você tem para dizer não é a parte mais importante. Pelo menos não para causar impacto. Porque senão você pode falar, pô, Fábio, mas você está falando que o meu conhecimento não é importante? No meu caso aqui, que eu estou dando aula, não é importante ter o conhecimento? É óbvio que é importante. Mas o que eu estou dizendo é para causar impacto, para você ser lembrado. Neste sentido, conteúdo é o de menos. Até porque se você tiver uma informação muito boa, mas não conseguir explicar, não conseguir se fazer entendido, já não vai chegar, não vai tocar o coração de quem está te assistindo. Então, 7% tem a ver com as palavras. 38% tem a ver com modular a voz. O que é modular a voz? Eu vou falar com vocês aqui, ó, no monotom. Seria assim, ó. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre dicas de oratória para... Você tá vendo? Fica meio cansativo. Quando você digita uma frase no Google e coloca ela para ler, a mocinha lá do Google para ler, ela fala sem expressão nenhuma na voz. A expressão na voz é o que leva sentimento para as pessoas. Sentimento de energia, sentimento de preocupação, sentimento de tristeza. Então a gente tem que se expressar, né, o mais próximo possível do natural, ou às vezes até um pouco mais exagerado, quando a gente quer causar alguma sensação em quem está nos assistindo. E 55% tem a ver com a parte corporal, com as nossas expressões, não é? Porque tem até um livro que se chama O Corpo Fala, que ele trata justamente sobre isso, não é? Às vezes, só de você bater o olho, você já sabe. Ao longe, você consegue ver se uma pessoa está animada ou desanimada, se ela está interessada ou se ela não está interessada. E isso pode ter várias interpretações, né? Quando eu digo assim, olha, levar a mão ao rosto, está interessado ou não está interessado? Depende. Se for assim, ó, me parece que não está muito interessado. Agora, se for, na verdade está assim, vocês estão me vendo? Só para eu saber aqui. Mari, vocês estão me vendo na tela também? Então, né? Então tá. Então, se for assim, não está interessado. Agora, e se for assim? Sim, está interessado. Não preciso dizer uma palavra sequer para demonstrar, para comunicar algo. Então, vocês estão vendo como que a expressão corporal, ela comunica? E aqui, né, isso aqui é um dado estatístico, é um estudo realizado e tudo mais. Agora, eu tenho para mim que esse 73855, ele é algo voltado para uma apresentação em público do tipo palestra. Por que eu quero dizer isso? Agora, com a questão do isolamento social, está muito comum o home office e as telechamadas, não é? As calls, as palestras virtuais, as lives, que são formatos da onde a gente não aparece geralmente por corpo inteiro. Vejo vocês estão me vendo aqui, o enquadramento que a gente chama de busto, né? Estão me vendo daqui para cima. Então, assim, vocês não estão me vendo por inteiro. E aí, essa linguagem corporal, ela acontece, porque, veja, eu estou gesticulando, eu estou tendo a expressão do meu rosto. Mas eu entendo que aqui, a entonação de voz, ela passa a ter uma parte ainda mais importante,
justamente porque a parte do corpo que aparece, ela é menor, tá? Então, esses 38% que eles passam a ser talvez um pouco mais. Talvez ali dividam o meio a meio desses 93% que faltam, tá certo? Então, primeiro ponto de atenção é, se você acha que só ter o conteúdo é suficiente, lê do engano, tá? A forma como você transmite o conteúdo faz toda a diferença. Até porque, quem aí já fez faculdade, acho que isso acaba se tornando muito aparente. Vai me falar que você não tinha um professor lá que a aula era chata, mas você sabia que a pessoa era muito boa de conhecimento, né? A professora ou o professor, você trocava uma ideia, gente boa pra caramba, conhece muito do assunto, mas a didática na hora da aula era péssima. Então, essa é um dos motivos, né, que é uma das formas que nos mostra que o 38% e o 55%, formando 93% de comunicação não verbal, é essencial para uma comunicação bem feita. E aí, vamos dar algumas dicas aqui, então, de como a gente pode trabalhar a nossa linguagem corporal e também a nossa modulação de voz para que você tenha um resultado mais atraente, né, mais atrativo. Então, vejam que assim, cada expressão do corpo, ela pode dar um determinado significado, né? Então, assim, a gente tem aqui alguns exemplos, olha, de mãos para trás, né? Mãos para frente, cabeça baixa. Isso já indica alguma insegurança, algum desânimo, alguma coisa ruim. Então, é importante a gente ter uma postura que demonstre confiança. Porque se você não demonstrar confiança, como é que quem não te conhece vai confiar em você? A gente tem que pensar que a gente está sendo pré-julgado. Alguém que não conhece a gente está nos assistindo, vai ter uma determinada impressão que nem sempre é a impressão real que a gente tem. Ou que a gente vai ter contato com a gente só por um breve momento, e naquele breve momento a gente não pode errar. A gente tem que passar uma postura de confiança. E tem também a linguagem de grupos, né? Você consegue ver dentro dos grupos quem está mais interessado e quem não está. Aliás, tem uma que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, de quando você está nessas reuniões de networking e tudo mais, né? Você às vezes tem que abordar lá uma rodinha de desconhecidos. Tem uma coisa muito bacana, ó, se vocês forem ver de repente aqui dentro dessa imagem aqui, ó, essa da esquerda, quando uma pessoa está de frente para outra, isso indica ser uma conversa muito particular. É melhor você não interromper naquele momento. Agora, quando elas estão assim, ó, de lado, conversando, mas de lado uma para outra, isso significa o quê? Elas estão abertas a uma nova pessoa vir conhecer, a vir conversar com elas. Então, veja, ninguém falou nada, mas só de você ver a linguagem corporal, você já sabe se é o momento de você abordar ou não. Também, através dos gestos e da linguagem corporal, a gente consegue saber se está agradando ou não. Então, se você está diante de um discurso de venda, está apresentando o seu produto ou serviço para um cliente, com o feedback da linguagem corporal dele, você sabe se está no caminho certo ou não, se você deve mudar o rumo ou não. Então, se eu tiver uma dica sobre postura, a principal dela será, olha, corrija a sua espinha, sabe? Corrija a postura, mantenha a espinha ereta, né, para que você demonstre realmente confiança. Cuidado com curvatura dos ombros, cabeça baixa, tá? Então, mantenha sempre uma postura vencedora diante, né, nas suas apresentações. Também existem, dentro das expressões faciais, existem algumas coisas que a gente chama de microexpressões. As microexpressões, elas são pequenos flashes que a gente vê uma piscada de olho, uma levantada de sobrancelha, um cantinho da boca mexendo, onde a gente consegue ver se a pessoa está surpresa, se a pessoa está mentindo, se ela sente culpa, se ela está com dúvida, se ela está com raiva, se ela está animada. Ou seja, a gente consegue ter um feedback da pessoa, mesmo que ela não esteja falando nada. Então, se você tem lá 3 características para falar bem do seu produto ou serviço, e você consegue medir quais foram as que tiveram uma aceitação melhor ou não. Até porque benefício, né, para cada um é de um jeito. Se a gente pensar quais são os benefícios de um carro, cada um de nós aqui vai ver benefícios diferentes num carro. Então, a hora que você fala do conforto, pode atrair mais. Se você fala dele ser esportivo, do design, pode atrair mais. Então, quando você apresenta vários benefícios, você consegue saber na linguagem corporal qual foi o benefício que mais chamou a atenção daquela pessoa e bater em cima daquele para convencer na hora da venda. Uma outra coisa aqui, então, dentro dessas microexpressões, é a gente ter o feedback. Feedback é essencial dentro do processo de comunicação. Então, eu me comunico e a pessoa emite uma comunicação de volta, seja dizendo o que está achando
né, com palavras ou dizendo com as expressões. Inclusive, é uma das coisas para a gente se adaptar agora nesse momento aqui, que tudo é virtual, porque eu, por exemplo, não estou vendo vocês, eu estou vendo a minha própria apresentação e olhando aqui direto para a câmera. Não estou vendo aqui o feedback. Não sei se vocês estão gostando, se vocês estão interessados. Aliás, Mari, como é que está o chat aí? Tá caminhando? Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, pessoal, a qualquer momento vocês vão fazendo colocações aí O para pessoal Mari. teve uma ideia, o pessoal teve uma ideia brilhante no chat de tirar uma foto, marcar o programa Ali, hashtag Segundas da Inovação. Falei para te marcar também, tá? Excelente, maravilhoso. Fazemos agora ou fazemos no final? Vocês que mandam. Pode ser no final da sua No final, palestra. né? Tá bom. Antes da gente entrar. Então, no final, a gente abre aqui, avisa todo mundo, né? Porque às vezes o print da tela acontece a hora com um passinho, o outro tá cutucando o nariz e por aí vai. Então, a gente avisa, todo mundo sorri, faz joinha e a gente tira esse print. Legal? Muito bom. Então, vamos aqui agora, essa é da linguagem corporal. Vamos falar um pouquinho aqui da voz. O que a gente pode fazer com relação à voz? Primeiro, dicção. Então, tem pessoas que têm alguma dificuldade com dicção, a maioria das pessoas não tem, mas tem pessoas que falam muito rápido, isso é uma coisa muito comum. E ao falar rápido, às vezes come algumas palavras. Eu já vi, inclusive, gente com dificuldade na palavra empreendedorismo. E aí a pessoa, às vezes, na hora de falar rápido, fala entrepreneurismo, sabe? E, inclusive, eu vi, tem um podcast que eu gosto muito e que eu escuto ele, né? O participante já não faz mais parte lá, mas toda hora ele fala empreendedorismo, sabe? É uma coisa meio embolada, assim. Então, cuidado com a dicção, cuidado, nós vamos falar um pouquinho da velocidade daqui a pouco, mas pronuncie bem as palavras, para que seja muito claro para quem está ouvindo. Qual que é uma forma muito boa de se treinar a dicção? Ler em voz alta, tá? Então, ler em voz alta sempre vai te ajudar. Vocabulário. Ler também ajuda a enriquecer vocabulário, mas cuidado com os termos que você usa, se são termos muito técnicos, termos muito chulos, né? Tem que ter um equilíbrio. O vocabulário também tem que ser adequado com quem nós estamos falando. E muito cuidado ali com erros de concordância e regência, que é muito comum, com gerúndio, né? Eu vou estar agendando uma reunião para você estar falando com o fulano. Então, cuidado com o gerúndio em excesso. Então, cuide bastante do vocabulário, afinal de contas, você está se comunicando na internet, inclusive as coisas ficam gravadas, né? Geralmente, de repente, isso pode ser utilizado num outro momento e também é um negócio da vitrine feia, né? Velocidade. Velocidade, se você falar muito rápido, as pessoas vão ter dificuldade de te entender. Se você falar muito devagar, elas não vão ter paciência de ficar te ouvindo. Então, tem que encontrar uma velocidade adequada e também saber os momentos certos. Às vezes, tem momento que é importante você falar bastante em um curto espaço de tempo. Às vezes, uma pausa pode dar mais ênfase para o que você quer. Assim como o volume. Às vezes, é melhor você falar mais alto por um tempo. Mas também, às vezes, é bom você falar baixinho, sabe? Principalmente nesses momentos de reflexão, vai te ajudar bastante. E tem a tonalidade. A tonalidade é isso, né? Às vezes você usa uma tonalidade ascendente, uma energia na voz, algo que vai falar e que as pessoas vão engajar. E às vezes você precisa ter uma tonalidade mais séria, seja ela neutra ou seja ela declínio, né? Que seria você estar falando e de repente você demonstra mais compreensão dos fatos. Então veja que você pode ascender ou você pode decrescer. E aí, o importante, né, é que assim, olha, tonalidade, volume e velocidade, eles estão mais ou menos juntos. E você tem que ter o controle sobre eles para poder causar a sensação ou o sentimento que você quer no outro, tá certo? E são coisas que geralmente a gente não presta atenção. Então, grave vídeos seus falando e tentando forçar uma tonalidade mais assim, mais para cima, mais para baixo, um volume mais alto, mais baixo, a velocidade, mudar. Então, treine bastante, que a parte da fala ela é muito importante para você transmitir conhecimento e prender a atenção, certo? E essa daqui, então, é a comunicação não verbal. Fixa bastante isso, tá? 38% é a tonalidade e a modulação de voz, 55% é a expressão corporal. Só conteúdo não é suficiente. O segundo ponto que a gente ia falar é sobre... Antes disso, Mari, temos perguntas aí sobre a linguagem corporal, sobre parte da fala?
Por enquanto, tranquilo, viu, Fábio? Pode seguir. Maravilha. Vamos falar um pouquinho aqui sobre roteiro. Quero falar 3 coisas sobre a construção de roteiro. Uma das formas de você construir roteiro é aquela velha técnica da redação, sabe? Começo, meio e fim. Sabe quando você ia usar a redação, que era assim, olha, você faz uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que é a introdução? É quando você aponta alguns fatos, estatísticas, você introduz o assunto, coloca alguns elementos, pode ser através de questionamentos, faz uma pergunta. Tá? Tem palestras que às vezes começam com uma pergunta. Quantos vídeos não começam com uma pergunta? Olha, você tem medo de falar em público? Pronto, já abriu margem para um monte de coisa. Qual que é o desenvolvimento? O que é o meio? Aí é você entregar o conteúdo que de fato você veio para entregar. E o fim é a conclusão. Você pode dar a sua opinião, você pode trazer a opinião da maioria das pessoas, pode trazer uma opinião específica, pode trazer uma mensagem e você conclui o assunto. Em geral, o fim é o que as pessoas mais vão lembrar do seu discurso. Então, se puder, capriche mais no final, tá certo? Agora, esse é um jeito meio padrão de se fazer, né? Onde tem um jeito aqui que ele passa a ser interessante para realmente capturar a atenção das pessoas. Storytelling. Nós somos naturalmente apaixonados por histórias. Veja que desde criança a gente gosta de assistir filme, teatro, seriado, novela e por aí vai. E então as histórias elas têm um poder de captura muito maior e inclusive de prender a atenção. Veja que quando você assiste o trailer de um filme, você pode onde você vai o primeiro impacto de causar interesse em assistir esse filme. E olha aqui, ó, uma das formas de se fazer o storytelling, existem várias, né? É a jornada do herói. Isso daqui é baseado não só em filmes de super-herói, nasceu dali, né? Mas se a gente aplicar em praticamente qualquer filme, nós vamos ver alguns padrões e a forma de se desenvolver uma história. Inclusive, olha aqui, ó, ato 1, ato 2 e ato 3. Seria o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E a jornada do herói passa aqui, então, por algumas fases que no filme de super-herói é muito aparente, mas que pode se enquadrar também em qualquer momento, né? Então tá lá, ó, o mundo comum, ou seja, tá tudo acontecendo naturalmente. Ah, o chamado para aventura, ó, aconteceu alguma coisa que despertou a atenção do herói. A recusa do chamado. A princípio ele fala, não, isso aí não é comigo não, deixa para outro fazer. O encontro com o mentor, de repente ele vai encontrar alguém que vai instigá-lo a fazer e o porquê ele deveria. Aí começa a desenvolver, ó, cruzamento do limiar. Então aqui é a hora que ele começa a mostrar alguma mudança comportamental. Os testes aliados e inimigos. Então algumas coisas começam a acontecer para testá-lo. E aí ele começa a receber reforço, né, dos aliados e também começa a conhecer os seus inimigos. Aí tem a aproximação da caverna profunda. Aqui é a grande mudança pela qual ele precisa passar. Tem a aprovação, é quando ele realmente tem a maior prova de toda a sua jornada. Tem a recompensa, é a hora que ele começa, que ele consegue vencer esse grande desafio. E aí vai para a conclusão, que é a estrada de volta, ou seja, as coisas estão voltando a caminhar normalmente. A ressurreição, às vezes ele morre, renasce, ou ele muda, começa a se ver como uma outra pessoa, e tem o retorno com o exílio, ou seja, é a hora que passa a grande mensagem do filme. Então, se a gente for parar para analisar, esse ciclo aqui, ele acontece em praticamente todas as histórias, principalmente nas histórias de super-herói. Será que você consegue aliar a jornada do herói com a jornada do consumidor? A jornada do cliente? Não é? Então, se a gente conseguir determinar essas fases, você de repente consegue transformar a descrição do seu produto ou serviço numa jornada do herói, ou seja, numa historinha com começo, meio e fim. Legal? O que mais que a gente pode falar? Falar sobre pitch de vendas. Aproveitando a pausa, por favor. Só para o pessoal não ficar tirando foto, vai compartilhar os slides? Uhum. Claro, vou compartilhar sim. Perfeito. Então, pessoal, não precisem ficar tirando fotos. Sim, fique tranquilos. Aí eu quero falar sobre o elevator pitching. O que é o elevator pitching? Traduzindo, seria uma conversa de elevador. Então, quando você pega um elevador, de repente entrou nesse elevador alguém que pode ser o seu futuro cliente, um futuro parceiro, um futuro investidor. Só que dentro do elevador leva alguns segundos, no máximo 1 minuto. Não dá tempo de você vender uma ideia, de você mostrar um projeto e tudo mais. Então, essa conversa de elevador, ela serve para você chamar a atenção.
É a hora que você desperta a atenção da pessoa em querer ouvir mais detalhes sobre o que você tem a dizer. Então, tem que ser muito rápido. E, de preferência, tem que ser algo ensaiado. Porque se eu pego para cada um de vocês, ó, faz um elevator pitching para mim agora sobre o seu produto. Se você nunca treinou isso, certamente você vai ter dificuldade. Vai, ó, me apresenta em 30 segundos o que é que você vende. Provavelmente vai ter dificuldade. Tá? Então, o elevator pitching, ele é um discurso rápido que leva a quem está te ouvindo o interesse em querer ouvir mais. Poxa, isso é muito interessante, me conta mais, vamos marcar uma reunião, vamos ali tomar um café, certo? E aí tem 3 elementos que eu considero essenciais dentro de um pitch, tá? Primeiro é a apresentação pessoal. Dentro da apresentação pessoal, é importante você dizer o seu nome e sobrenome. Então, olha, eu sou Fábio Menezes, Mariana Molina, tá? Para que a pessoa reforce. Porque Fábio tem um monte, Mariana tem um monte. Quando a gente combina com o sobrenome, já tende a fixar mais na cabeça das pessoas. Também nessa apresentação pessoal, é importante você dar alguma característica, inclusive algo que te dê crédito para dizer o que você vai dizer. Por exemplo, olha, eu vou aqui dar uma palestra sobre comunicação e oratória, pode-se dizer que eu fui consultor do Sebrae durante 8 anos, que eu já dei muitas palestras e que eu tenho treinamentos em comunicação e oratória para vários alunos. Tá bom? Isso faz parte da minha apresentação pessoal. Também você deve trabalhar com o problema e a solução desse problema. Veja que empreender, no fim das contas, é resolver problemas. Então, você vai apontar qual é o problema que existe e depois você vai apontar qual é a solução. Então, olha, grande parte das pessoas tem medo de falar em público e por isso que elas não gravam vídeos para a internet. Então, qual que é a solução? Olha, eu tenho um curso de comunicação e oratória voltado para a internet que ajuda a pessoa tanto com a parte estratégica quanto a parte prática. Pronto. Problema, solução. E, para finalizar, um call to action. O que é call to action? Significa chamado para ação. O seu discurso tem que terminar com um pedido, com um convite para a pessoa. O que eu faço com isso que você me falou? Então, se eu estou falando de um curso, eu vou falar como é que a pessoa pode comprar o curso, como é que ela pode conhecer mais sobre o curso. Se eu estou falando de um produto físico e eu estou falando pela internet, eu tenho que dizer, olha, como é que você acessa? Tem um site, tem uma loja, é um e-commerce, é pelo WhatsApp? Se é um determinado, você é um produtor de conteúdo, então você chama outro vídeo. Olha, se você gostou desse vídeo, tem um outro vídeo aqui que chama assim. Olha, eu tenho aqui 10 aulas. Se você gostou dessa aula, a aula de número 7 também vai ser legal para você. Então você faz um chamado para ação. A pessoa que te acompanhou até aqui, ela vai ali então receber um chamado no final. Então, dentro da conversa de elevador, se você quer uma reunião para apresentar, você peça isso. Olha, eu gostaria que você marcasse, tá aqui o meu cartão, queria que você marcasse uma reunião para eu te apresentar com mais detalhes esse problema-solução. Pode ser? Legal? Então, isso aqui eu acredito que seja o essencial, seria o básico do básico para você construir um elevator pitch. Bacana? Muito bem. Sobre roteiro, querem perguntar alguma coisa? Querem dar algum exemplo? E, Fabinho, surgiram várias perguntas aqui. Oba, adoro perguntas. Vamos lá. Eu não sei, você prefere deixar para o final as que não tem tanto a ver com o tema agora ou manda bala? Tem alguma aí sobre roteiro? Não. Não especificamente. Então vamos deixar para o final para a gente dar sequência aqui, porque pode ser que eu responda daqui a pouco, né? Eu não sei sobre o que é, mas aí pode ser que esteja daqui a pouco. Pode ser? Pode ser? Acho que não pode ser, hein? Pode ser sim, desculpa. Ah, então tá bom. Ai. Vamos lá, então. Se ninguém pergunta nada, ou todo mundo entendeu tudo que eu falei, ou ninguém entendeu nada do que eu falei. É um dos dois. Então, estou entendendo que todo mundo entendeu tudo. Vamos, então, né? Como eu falei, o dentro do tripé é o orador, o roteiro e o design. Na parte de design, pode ser a apresentação, né? Então, por exemplo, muita gente me pergunta aqui, ó, qual que é esse programinha que eu uso aqui, que ele, pô, no PowerPoint eu nunca vi fazer isso, porque não é o PowerPoint, isso aqui se chama Prezi, tá? Prezi, ele é muito legal, recomendo, ele tem essa coisa de ficar mexendo, indo para lá e para cá, tá? Tem alguns cuidados só, tá? Ele é um programa online, então você tem que ter uma boa conexão com a internet para poder fazê-lo. E também é importante ressaltar que quem não é assinante, o seu conteúdo fica público. Então, qualquer um pode ir lá e acessar. Cuidado com o tipo de informação que você vai colocar, tudo bem?
Então, vamos falar um pouquinho sobre a captação de vídeo, porque veja, quando você vai se apresentar para uma pessoa, a forma como você se veste já diz muito sobre você e sobre ambiente, objetivos e por aí vai. Tá? Assim como se a gente chegar num lugar totalmente mal vestido, quer dizer, é uma reunião de negócios. Você vai chegar lá de short, chinelo, camisa regata, não vai pegar bem, tá? Assim como se você também está numa reunião, mas ela é mais informal, você vai lá de terno e gravata, também vai chamar atenção demais. Então, você tem que estar sempre adequado ao ambiente. Falando nisso aqui, é onde eu quero trazer que, assim, olha, quando você está sendo visto pela internet, quando você está aqui na sua vitrine, essa vitrine ela tem que estar atrativa para as pessoas. Então, como é que você torna essa vitrine atrativa? Primeiro, enquadramento. Então, veja aqui, ó, eu tenho meio que um cenário aqui. Esse cenário ele tem que conversar com o que eu faço. Aqui, à minha direita, aqui, acho que é a esquerda de vocês, né? Vocês vão ver alguns livros. Pô, eu estou falando aqui sobre negócios e tudo mais. Aqui tem vários dos livros que eu me baseio para trazer os conteúdos, né? Eu estou falando de aula, estou falando de educação, então tem a ver. Aqui vocês vão ver alguns post-its. Eu sou o maluco típico maluco dos post-its, né? Fica pregando post-it para todo lado. Então tem aqui meus planejamentos estratégicos, minhas ideias incubadas, com tudo aqui em post-it. Então este ambiente ele tem a ver com o que eu faço. Cuidado para você vai participar de uma reunião profissional, você não está lá assim, ó, na sua cozinha, com gente passando lá atrás, com um monte de parafernália e por aí vai. Tem que lembrar que assim, ó, você está sendo visto, qual que é a impressão que você quer passar, a própria roupa que você está vestindo ali. Então, assim, a gente está colecionando, né, nesse momento aí de isolamento e home office, a gente está colecionando vergonha alheia, né? Gente jantando durante a palestra, nego indo no banheiro com o celular. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A gente tem que lembrar que, olha, isso aqui está vendo a gente. E aí o enquadramento, ele é importante o seguinte, ó, você tem que estar numa disposição dentro do vídeo que vai favorecer que você apareça bem, né? Então, assim, ó, teto, que a gente chama, né? Cuidado para não ficar muito espaço entre a sua cabeça e aonde termina o vídeo. Seria algo assim, ó, deixa eu me ver aqui de volta, ó. Então seria algo assim, por exemplo. Ó. Então, imagina, eu tô falando com você, cara, eu tô pequenininho aqui, olha o tanto de coisa que tá aparecendo lá. Também, para não ficar cortando você, né? Ó, então, vou aparecer aqui assim para vocês. Então, o ideal seria aqui, ó. Então, bem próximo aqui da onde termina a sua cabeça, aí você enquadra aqui certinho. Então, o enquadramento ele é mais ou menos assim. Se você tem um bom cenário, né, se você tem bastante coisa preenchida, você pode fazer isso aqui, ó. Você ocupa metade da tela e o seu cenário ocupa a outra metade. Se for tudo liso, então você pode ficar bem aqui no centro, inclusive meio assim, ó. Se você tiver uma relação que for mostrar algo mais próximo, você pode chegar até mais perto, que é tipo telejornal, mesmo que corte um pouquinho aqui do seu cabelo, o importante é você estar na linha dos olhos aqui, tá certo? Então, cuidado com o enquadramento. O olhar é bem importante. Olha isso daqui, essa dica aqui, ela é simples, ao mesmo tempo que ela é muito interessante. Eu vou olhar aqui agora para a minha tela, que é o que a maioria das pessoas faz. Né? Fica se vendo na tela ou vendo a apresentação. Ó. Então, você está vendo que para vocês aí, é bem provável que esteja dando a impressão de que eu estou olhando para baixo ou que eu estou com sono, que eu não estou interessado. Agora eu vou olhar nos olhos de vocês. Estou olhando no seu olho. O que isso quer dizer? Agora eu estou olhando lá na câmera, sabe? Bem lá naquela bolinha da câmera realmente. Quando é o celular, e principalmente quando está de lado, a impressão é essa aqui, ó. Aqui eu estou olhando na tela e aqui eu estaria olhando para a câmera. Tá? Então tem que tomar cuidado porque quem está te vendo vai ter uma impressão e a gente tem que cuidar dessa impressão. Se a pessoa está tendo uma impressão errada a nosso respeito, é papel do comunicador de ajustar isso, tá certo? Então quando você estiver falando, fale olhando para a câmera, não caia na tentação de ficar se vendo no vídeo, ou vendo os outros, ou vendo a apresentação, tá certo? Olha para a câmera, que aí as pessoas terão a sensação de que você está olhando nos olhos dela, legal? O áudio ele é metade de um vídeo, tá? Então bastante cuidado com o áudio, principalmente em ambientes que são ambientes muito abertos, muito amplos e que tem pouca mobília, porque aí vai dar eco, e o eco ele se torna chato para quem está ouvindo. Então, a melhor forma de você cuidar do áudio é isso aqui, ó, você colocar um fone de ouvido
que tenha um microfone, tá? Às vezes aquele que vem com o celular geralmente tem isso, tá? Então, esse microfone aqui, ele tem duas funções, basicamente. Uma é de deixar o áudio mais limpo, né, para que você escute com mais qualidade, e a outra é o seguinte, ele acaba captando só o que está pertinho dele, ele não capta o que está externo. Então, se alguém passa aqui, abre uma porta, latido de cachorro, essas coisas, se ele não tirar totalmente, ele pelo menos se diminui, certo? Então, cuida bastante do áudio para que a sua comunicação não fique cansativa, porque comunicação com eco, depois de 10 minutos ou 5 minutos, a pessoa não aguenta mais te ouvir, certo? Então, o fone de ouvido é uma solução barata para isso aqui. E a iluminação, tá? A iluminação ela é muito importante também, porque às vezes o que a gente vê com os olhos não é a mesma coisa que a câmera capta, tá? Então aqui ó, dentro do meu quarto aqui, eu tô com a luz do meu quarto acesa e eu tô com uma luz de reforço aqui. Aí, deixa eu pegar o botãozinho dela que fugiu daqui. Pronto. Olha aqui, ó. Então eu tenho uma iluminação de reforço, eu vou apagá-la. Olha aqui como muda. Olha como fica escura. Tá? Agora eu vou ligá-la novamente. Pronto, ó. Esse equipamento aqui, ele ajuda muito. Então, assim, ó, tem que estar bem iluminado, senão as pessoas não vão te ver bem. E outra, às vezes, vai te ver bem aqui e o fundo fica todo escuro. Dá uma impressão ruim também, certo? Esse equipamento que eu estou usando, ele é isso aqui, ó. Ele se chama Ring Light, tem vários formatos. Esse aqui é o que eu estou usando agora, tá? Tem um tripézinho, e tem o suporte do celular no meio. Mas isso aqui custa cerca de uns R$100, tá? Não é muito caro. Ele tem 3 cores, inclusive, ó. Cadê o controlinho de novo? Olha aqui, ó, eu consigo mexer nas cores, ó. Fica mais avermelhado, mais esverdeado, mais azulado. Eu também mexo na intensidade, ó. Tá? Então eu vou ajustando tudo isso daqui para que ele fique... É quase um filtro do Instagram. Oi? É quase um filtro do Instagram. É quase um filtro do Instagram, cara. É muito, muito interessante, viu? Então ela ajuda bastante você a ficar bem nítido na imagem, tá? Então, a iluminação é bem importante, lembrando que assim, ó, às vezes você está vendo, mas eu consigo ver bem. Não, mas o seu olho capta de um jeito, a câmera capta do outro. E principalmente, cuidado com assim, quem tem janela atrás, quem tem algum tipo de iluminação, a luz fica atrás de você. O que vai acontecer? Você está fazendo sombra no seu rosto. É importante que a luz esteja de frente para você. Para quem vocês não conseguem ver, meu troço está quase na minha cara aqui, ó, tá pertinho, tá bom? Então, se eu chegar muito perto aqui, ó, a imagem estoura, tá bom? Então, cuida da iluminação para que vocês fiquem bem, sejam pessoas iluminadas, tá certo? Muito bom. Vamos, meu filho, já cliquei para você aí. Pronto. Bom, pessoal, falei então um pouquinho sobre o orador, falei um pouquinho sobre o roteiro, falei um pouquinho sobre design. E aí eu vou partir direto, então, para dicas finais. Né? Quais são algumas dicas para que você tenha uma boa performance na internet? Primeiro, é importante ter objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer ganhar seguidores? Você quer construir autoridade? Né? Ou seja, para que as pessoas te procurem para tirar dúvidas sobre coisas. Né? Tem gente que acha que ser autoridade é assim, a pessoa é juiz, é advogado, é dono de não sei o quê. Mas isso não é autoridade. Autoridade é a partir do momento em que eu estou pedindo dicas para você. A Mariana, para mim, é uma autoridade em criatividade. Então, quando eu quero, Mário, eu pensei no modelo de negócios ou eu queria inovar no meu modelo de negócios, o que você acha? Ela é uma das pessoas para quem eu perguntaria. Por quê? Porque ela é uma autoridade para mim, tá certo? Às vezes vai ter o diretor do Sebrae, né? Ele não é uma autoridade para mim, porque para mim não é uma pessoa criativa, mas a Mariana é, tá? Então, você precisa ter um objetivo. Seu objetivo é criar autoridade, seu objetivo é vender produtos ou serviços, seu objetivo é fazer com que mais pessoas fiquem sabendo de qual é o benefício. Então, assim, vou tentar dar algum exemplo aqui mais próximo da minha realidade. Depois eu quero ouvir aí os negócios de vocês para a gente poder trabalhar com esses exemplos. Mas, olha, em algum momento eu fiz um tratamento respiratório, fiz uma polissonografia, descobri que eu tinha apneia do sono, e aí eu fui tratar com um negócio que chama CPAP, que é uma máscara que você usa para dormir. E aí, na hora de pegar o CPAP, eu descobri que tinha uma fisioterapeuta especialista em sono. Eu falava, caramba, eu já vi fisioterapeuta fazer massagem, dar aula de pilates, corrigir postura, fazer fisioterapia mesmo, que são aquelas aulas que dói pra caramba, né? Não sabia que tinha fisioterapeuta que tratava sono.
Eu imagino que o senso comum, a maior parte das pessoas não sabem disso. Assim como uma vez eu vi um tratamento de emagrecimento que envolvia um fonoaudiólogo. Por quê? Ele ia te ensinar a mastigar, que a forma como você mastiga os alimentos mexe no processamento e a forma como que aquele alimento vai processar na sua... enfim, como vai ser ali todo o metabolismo, essa é a palavra. Ele interfere, a forma que você mastiga interfere no seu metabolismo. Olha que loucura. Eu jamais ia pensar que um fonoaudiólogo ia fazer um tratamento e ajudar num tratamento de emagrecimento. Então, às vezes, o seu objetivo é fazer com que algo que você trabalha, mas que o senso comum desconhece, que essas pessoas passem a conhecer. Porque olha que coisa, eu jamais ia procurar, se eu estou querendo emagrecer, e aí eu jamais ia procurar um fonoaudiólogo, ia procurar um nutricionista, um endócrino, alguém. Tá? Tudo bem que esse profissional sim vai indicar, mas você que tem essa função, você consegue chegar direto lá nesse paciente. Legal? Então, objetivo é importante. Segundo ponto, treino. A comunicação ela é uma habilidade. Tem gente que fala que é um dom, porque eu não nasci, tem gente que já nasceu falando. Não tem essa. É uma habilidade, como toda habilidade pode ser desenvolvida através do treino. Então, assim, primeira coisa, é o meu exemplo. Eu já fui extremamente tímido, não que timidez tenha a ver, tem gente que é tímido até hoje e fala bem, uma coisa diferente da outra. Mas eu já fui eu já falei em público de uma forma, sabe, não satisfatória. Eu lembro que eu assistindo aqui o meu discurso de formatura, né, que eu fui orador, até o discurso era legal, mas eu estava tremendo, dava para ouvir a minha voz tremer. Então, assim, até eu me tornar palestrante, eu não era uma pessoa assim muito comunicativa, que tinha assim aquela performance. Depois de dar palestra quase todos os dias pelo Sebrae, aí eu treinei bastante. Hoje em dia, falar para falar para a câmera, falar para 1000 é só uma questão de cuidar da estrutura, tá? Para mim não tem problema nenhum. O próprio nervosismo e tudo mais, com o treino resolve. E o treino é uma coisa assim, ó, não dá para você treinar natação fora da água. Eu vou ler um livro sobre natação. Não existe um livro sobre natação. Você fica só assistindo, nossa, eu já decorei como que é aqui o movimento e tal, não resolve. Você tem que se jogar dentro da água e tem que treinar, certo? É só o treino que leva à perfeição. Agora, se você tiver alguém te orientando das técnicas para você treinar, certamente o seu treino vai evoluir muito mais rápido, né? Se você for pegar um futebol, se você pegar uma bola e ficar chutando ela toda hora, de alguma forma você está treinando. Agora, se você tiver um treinador que vai treinar os fundamentos, agora vamos cabecear, agora chuta, agora cruza, agora domina, agora dribla. Então, assim, você treina os fundamentos, aí sim você começa a evoluir de uma forma mais efetiva. O que não dá é o seguinte, eu só assisto o jogo, eu adoro futebol, fico assistindo o jogo. Não vai ficar bom em jogar futebol só assistindo o jogo, legal? Assim como tem muita gente que olha, eu gostei, eu vou gravar vídeo um dia, mas primeiro eu preciso estudar um pouco mais, porque eu ainda não me sinto, não. Você tem que treinar. Não é estudando que você vai fazer bons vídeos. Estudar te ajuda a conhecer as técnicas. Mas se você não treinar as técnicas, você vai evoluir mais devagar, certo? Persona, com quem você se comunica é muito importante. Por quê? Não sei se precisa falar isso aqui, né? Mas persona é o público-alvo, só que em vez de falar, é homem de 30 a 40 anos, residente de Ribeirão Preto, não, você fala, olha, o Fábio, 39 anos, professor, consultor e tudo mais. Tá? Então, se o conceito de persona não estiver claro para vocês, a gente mexe lá nas perguntas. Mas persona, é muito importante você entender o público para o qual você está falando, para você direcionar a sua comunicação. Veja que assim, existem exímios palestrantes, cada um dá uma palestra de um jeito. E cada um tem um público diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, tem 2 autores de finanças que eu admiro muito, o Gustavo Cerbasi e a Natália Arcuri. Só que eles são completamente diferentes um do outro, né? O Gustavo ele é mais centrado, ele é mais tranquilo e ele usa termos mais complexos. Ele tem uma linguagem mais rebuscada e ele trabalha em cima de uma parte mais complexa. Ele fala com mais profundidade sobre finanças, tá certo? Ele tem um determinado público, que é quem já tem algum conhecimento. Apesar de ele ter também uma linguagem clara sobre assuntos complexos, ele, para ter mais profundidade, ele acaba abordando coisas mais complexas. A Natália Arcuri, ela já trabalha para um público mais genérico, um conhecimento assim, muito baixo, realmente. A linguagem dela é extremamente simples, inclusive ela brinca muito, por quê? Para descontrair. Sabe? Porque se ela for ficar só dando informação, o pessoal não acompanha o raciocínio. Então, ela tem uma entrega bem pequenininha com
bastante humor, com bastante descontração. São dois estilos completamente diferentes e ambos são muito bons comunicadores, mas cada um se comunica para uma persona diferente, certo? E, por fim, autoconfiança. Se você não confiar em você, ninguém mais vai. Então, tenha autoconfiança. Questione quais são as suas crenças, por que é que você tem medo, por que que você ainda não grava, ou por que que você é tão crítico. A gente tende a ser muito crítico com a gente mesmo, né? Já reparou que às vezes vê uma foto assim, fala, nossa, eu tô feio nessa foto aqui, né? Aí a pessoa fala, não, mas você tá normal, então você é feio desse jeito aí. Às vezes com a nossa voz, né? Grava um áudio lá no WhatsApp. Quem nunca, né? Nossa, como minha voz é esquisita no WhatsApp, minha voz fica estranha aqui no vídeo. Então, deixa eu falar para você, olha, a sua voz, ela é esquisita daquele jeito do áudio do WhatsApp, daquele jeito do vídeo. Porque só você escuta a sua voz de uma outra forma, né? Porque você escuta a sua voz por dentro, aqui a nossa cabeça é uma caixa acústica. Os outros todos que não têm isso, eles escutam a nossa voz como você ouve lá do WhatsApp. Então, os outros já estão acostumados com a sua voz daquele jeito, tá certo? Não se incomode com a sua voz. Tenha autoconfiança, porque se você não transmite confiança, as pessoas não vão comprar de você. A compra, para existir o processo de compra, precisa estabelecer confiança, tá certo? E como é que a gente adquire autoconfiança? Na verdade, de tudo isso aqui das dicas finais, né? Você pode pegar uma bola e sair chutando pro gol. Você pode se jogar numa piscina e sair batendo os braços. Você vai desenvolver, você vai aprender. Agora, você com um treinamento específico, você consegue ter quais são os fundamentos, quais são as técnicas que você treina. E aí eu quero aproveitar aqui para apresentar a vocês o meu curso, né, que eu trabalho exatamente com isso, como você se comunicar pela internet. Então, ele é um curso que trabalha essas questões todas que eu trouxe aqui para vocês, né? Fala sobre autoconfiança, fala sobre persuasão, que é uma outra coisa, né? Na verdade, eu queria poder trazer mais conteúdo, só que aí do nosso tempo não daria tempo, acho que eu estou dentro do tempo aqui. Então, tem persuasão com gatilhos de vendas, tem um monte de coisas ali para explorar, inclusive dentro dos seus discursos. Fontes de renda, que formas você pode fazer para monetizar na internet. Então, tem bastante coisa aqui. E eu apresento esse curso, né? Eu faço esse curso com 4 aulas. Essas daqui são as 4 aulas. Cada uma delas tem um tema definido. Elas são aulas independentes, ou seja, você não precisa fazer dentro de uma... eu quero fazer primeiro a aula 1, depois a aula 3, depois a aula 2, depois a aula... Não tem problema, tá? E essas 4 aulas aqui, elas têm mais ou menos 2 horas de duração, onde a gente faz exercícios, e aí eu passo as técnicas, e depois você ainda é incluído num grupo que eu tenho, chamado Academia da Oratória, lá no WhatsApp, onde eu vou passando desafios a cada aula, e aí os alunos postam esses desafios, né? Então, eu crio lá um vídeo falando sobre o coronavírus, e aí os demais alunos vão dando feedback, porque uma das coisas que eu ensino é como dar um feedback construtivo, e aí, então, as pessoas treinam ao mesmo tempo, como dar feedbacks e também ao treinar. E também vão treinando como melhorar o vídeo. A partir do momento que você recebeu um monte de feedbacks do seu vídeo, você melhorou o seu vídeo, ele está pronto para você postar nas redes sociais e fazer sucesso com ele. Legal? Então, quem tiver interesse neste curso, tá? Não tem formação de turmas, a todo momento eu tenho alunos entrando e saindo, inclusive eu já vi uns 2 alunos meus aqui, tá? Então, são 4 aulas, mais uma consultoria individual, ele é 100% online, as aulas são independentes, sem formação de turmas, as aulas são transmitidas ao vivo às terças-feiras, a partir das 19 horas, então amanhã tem aula. Se você não pode às terças-feiras, a aula fica gravada, você assiste depois, tá? Fica com feedback constantemente e ao final você agenda uma consultoria individual, tá? O investimento dele é R$490. Eu ia colocar para dividir até 10 vezes, como eu não consegui mexer nas coisas do PagSeguro, ele ficou em até 18 vezes. Então, assim, extremamente acessível. Quem de repente ainda não tem os meus contatos, tem aqui o meu WhatsApp. Também tem o meu Instagram, que eu gostaria de sugerir que vocês seguissem, é Fábio Menezes RP, tá? RP de Ribeirão Preto. E aí, inclusive, o que eu queria sugerir, né? Eu estou sempre postando conteúdo lá no meu Instagram, estou sempre alimentando com novas informações e de tempos em tempos eu abro uma caixinha de perguntas. Então eu pergunto, o que você quer saber sobre isso aqui, sobre gravação de vídeo, sobre oratória, sobre isso, sobre aquilo. Então, eu queria que vocês me adicionassem lá no Instagram, né, começassem a me seguir. E aqui no chat, digam para mim quais são
qual que é o assunto que vocês mais se interessaram? É sobre o orador, é sobre roteiro ou é sobre design? E aí eu vou abrir então lá no Instagram hoje uma caixinha de perguntas sobre o assunto que vocês mais gostaram, e aí vocês poderão fazer perguntas pessoais lá, olha, eu no meu caso, que eu vendo esse produto, ou olha, eu tenho dificuldade com aquilo ali, aí eu respondo para vocês lá no Stories do Instagram, tá certo? Então, este é o recado que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que isso tenha sido valioso. Vou compartilhar esse material aqui. Quero ouvir aqui as dúvidas e colocações de vocês. Se conectem comigo para a gente continuar essa conversa depois. E assim, eu sempre digo, você pode dizer qualquer coisa para uma pessoa. A forma como você diz vai fazer toda a diferença. Você pode fazer com que uma pessoa queira estar mais próximo de você, ou pode querer que a pessoa pode querer se afastar de você. Se você vende um produto ou um serviço, a primeira coisa que tem que ser vendida é você como empreendedor. E aí você, utilizando a ferramenta certa, a comunicação certa para o público certo, você vai vender. Pode ter certeza disso, certo? Então, obrigado aí por todos terem acompanhado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você, viu, Fábio? Eu vou Valeu. colocar algumas perguntas que o pessoal já Vamos. colocou.